Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. É difícil para nós visualizarmos Jesus em sua glória e ao mesmo tempo indo para a cruz, um servo sofredor. O Senhor revelou ao profeta Isaías que vai causar espanto a muita gente quando ouvir Jesus vindo em poder e grande glória, tomando vingança contra os seus inimigos, inclusive pisando aqueles que disseram crer nele, mas que viveram em pecado. Vai ser triste para esses receber açoites dobrados. Quando Jesus vier, vai destruir tudo aqui na terra, manifestar o poder dele com muita fartura para todo mundo ver e saber que ele é Deus. Porém, em Filipenses, no capítulo 2, nós entendemos que Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua divindade e veio ser homem aqui na terra, se sujeitando a tudo, como um servo sofredor. E Isaías fala sobre isso no capítulo 49. Mas depois, do capítulo 52 em diante, entrando no capítulo 53 de Isaías, nós encontramos isso. Deus disse: olha, eu vou fazer uma coisa gloriosa com esse povo e vai causar espanto a muita gente, porque aquilo que eles não ouviram, eles vão entender. Mas quem creu em nossa pregação? Porque foi subindo como uma raiz de terra seca, sem aparência nem formosura. Foi assim que Jesus veio. A primeira vez sofredor e sofrendo, humilhado pelos homens, mas o fato é que ele carregou as nossas dores e levou sobre a cruz as nossas culpas, e as pessoas não entendem isso. E várias religiões dizem que Jesus foi fraco. Por exemplo, o islamismo, quando Maomé, lá pelos anos 610, lançou o manifesto dele, começou a religião islâmica, ele reconheceu Jesus como um dos profetas anteriores, como o Adão e o Abraão, Moisés, todos são profetas, e o Issa também, Jesus, mas todos foram incompletos, até que veio o Maomé, o profeta perfeito, completo, e cheio de poder e para vencer. E Jesus foi fraco, porque ele não conseguiu resistir, foi derrotado na cruz. Mas o Maomé não, esse nunca foi derrotado. E também o que vai acontecer, o Messias que virá com poder e entregará todo o poder ao Alá e ao Maomé. Então, o islamismo é construído em cima dessa ideia de que Jesus foi bom, porém foi fraco. Mas o espiritismo também diz que Jesus era uma pessoa muito aperfeiçoada, um espírito muito aperfeiçoado, por isso ele foi bom. Mas há pessoas que estão se aperfeiçoando mais do que Jesus, e há outras ideias religiosas desse jeito também, que não conseguem visualizar Jesus como um Deus que abriu mão do seu poder momentaneamente, se sujeitou a ser apenas um ser humano, e ele dizia: o filho do homem, eu sou filho da humanidade, um homem. E é difícil para cristãos também verem Jesus assim. Quando ele fez milagres, ele os fez pelo Espírito Santo, o mesmo que nós também podemos ter. O Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo que está em nós, e, portanto, nós podemos fazer as mesmas obras que ele fez, e, segundo ele disse, obras ainda maiores nós podemos fazer pelo mesmo Espírito Santo. Mas ainda arraigada no meio do povo evangélico, e
todos os demais cristãos uma ideia de que Jesus não fez nada demais, porque ele era Deus. Os milagres que ele fez como sendo Deus. E não é isso, não é a verdade. Jesus era homem, porém os milagres ele fez pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que nós também temos. É difícil a gente visualizar Jesus como um servo sofredor, que nunca lançou mão do poder da divindade. Ele foi tentado. Satanás tentou muitas vezes Jesus para descer da cruz, para transformar aquelas pedras em pães, para não ficar passando muita fome. Satanás tentou Jesus a utilizar o poder de ser Deus para escapar das perseguições, do sofrimento, da cruz, da fome, das necessidades pessoais, mas Jesus nunca cedeu a essas tentações e disse: eu vou sofrer, eu vou ser fiel até a morte, morte de cruz. Os discípulos não entendiam isso. Em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 21, nos é dito que desde aquele tempo Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele seguisse para Jerusalém e ali sofresse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto para ser ressuscitado no terceiro dia. Pedro não resistiu. Senhor, isso também não. Chamou Jesus à parte, começou a reprová-lo. Senhor, tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Nós estamos aqui para ajudar, lutar e apoiar e defender o Senhor. Isso não vai te acontecer. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Jesus não estava repreendendo o Pedro, mas o Satanás que estava em Pedro. Quando nós lidamos com uma pessoa endemoniada, temos que ter esse discernimento. Nós estamos ali na frente de uma pessoa que pode ser crente, mas nós estamos ali lutando e repreendendo um demônio que entrou naquela pessoa. Um demônio. A nossa luta é espiritual. Não vamos ficar com raiva da pessoa que fez coisas horríveis. Nós vamos pedir, amar essa pessoa e pedir que Deus a liberte da influência de Satanás. Você consegue entender? Pedro não entendeu como Satanás o estava usando naquela hora. Satanás buzinou no ouvido de Pedro, ele não ficou possesso, ele ficou oprimido. Aquela ideia era clara, era uma ideia que o Pedro abraçou. Satanás jogou um pensamento na cabeça dele e ele adotou. Senhor, o Senhor é o meu Senhor, eu vou deixar o Senhor sofrer sem fazer nada, nem por nada, Senhor, eu vou defender o Senhor. E os outros que estão aqui, nós vamos defender o Senhor também. Não vamos deixar o Senhor sofrer assim. Foi quando Jesus repreendeu o demônio que estava inspirando a Pedro. Pedro, eu preciso sofrer. Eu preciso passar pela cruz, e é necessário. Eu vou ser traído, esbofeteado, eu vou ser morto, para que ao terceiro dia eu ressuscite. Interessante, foi esta a declaração de Jesus, não uma vez, mas que se repetiu para que os discípulos soubessem que era necessária a cruz. Cruz é a sentença de morte para o mundo. Quando Jesus diz que cada um de nós deve tomar a sua cruz a cada dia para seguir a Jesus, nós temos que entender o que é isso. É morrer para a televisão, para os prazeres, passeio, para diversão, comidas e bebidas, festas. Você precisa morrer para isso, vaidade do corpo, de roupas, da aparência, carrão, moto bonita. Morrer, isso é mundo. O nosso coração não esteja nessas coisas, títulos, cargos, posição elevada, dinheiro, investimentos, quantias, patrimônio.
nosso coração não esteja nessas coisas. E isso é tomar a cruz. É dizer não para ganhar dinheiro, não para aparecer, não para viralizar na internet, não para um cargo elevado, não para um carrão. É dizer não. Isso é tomar a cruz. É necessário, para seguir a Jesus, cada um de nós também tomar a sua cruz. Jesus tomou a sua cruz. Cada um de nós deve tomar a sua cruz. Você já morreu, minha irmã, para as comidas e bebidas? Você já morreu para os prazeres da vida, filmes, diversões, passeios, festas? Você já morreu, minha irmã, para as vaidades da aparência, do corpo? Você já morreu para isso, meu irmão? Pois é. Tomar a cruz e morrer para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, no capítulo 17 de Mateus, nós temos a descrição da transfiguração. Jesus levou 3 discípulos, os principais que nós consideramos assim, Pedro, Tiago e João, subiu a um monte. E lá, naquele monte alto, ele se transfigurou e eles viram Jesus em glória. Foi um tempo curto, um pouco de tempo, eles viram Jesus em glória, ficaram arrasados, caíram, se prostraram, rosto em terra ante aquela glória, aquela Shekinah que se manifestou ali. E por um pouco de tempo, eles ficaram extasiados com tudo aquilo. E depois, Jesus disse: o que vocês viram, não contem agora não. Só depois da minha partida, vocês contem isto. Jesus era Deus, mas abriu mão da divindade. Aqui na terra era só homem. Essa doutrina é muito preciosa para o cristianismo. Jesus aqui na terra era só homem, mas era difícil para os discípulos e pior ainda para os de fora ver Jesus em glória. Deus se revelou então através de Jesus em glória por um pouquinho de tempo para 3 escolhidos e proibiu que eles contassem para os outros logo aquela revelação, aquela visão. Nós só vamos conseguir ser do Senhor se tivermos um toque do Espírito Santo, se a gente se converter. Ninguém vai se converter se não tiver uma revelação. E essa revelação vem quando alguém nos prega o Evangelho, o Espírito Santo nos convence, o poder de Deus nos toma no arrependimento, a gente professa Jesus como Senhor, o Espírito Santo nos é dado. Aquele momento é glorioso. Cada cristão deveria amar esse momento e levar para outros a oportunidade de se converterem também. E orar com eles, entregando a vida para Jesus. Esse momento é glorioso. A gente participar de um momento de um novo nascimento. Mas a partir daí a pessoa tem o Espírito com o qual pode se comunicar com o Espírito Santo de Deus. Caso contrário, não vai adiantar nada. Ser religioso, conhecer muito a Bíblia, mas não ter o Espírito, não adianta. Você ter uma boa moral, uma boa prática de vida, uma pessoa correta moralmente, mas se não nasceu de novo, vai ser como um Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. Uma pessoa muito boa, religiosa, de boa moral, se não nascer de novo, não tem parte com Deus. Mas para nascer de novo, você precisa ver Jesus em glória, sentir a grandeza de Deus, cair, se prostrar, arrependido de seus pecados ante a majestade do Senhor. Ninguém vai se converter se não tiver essa convicção forte de pecado, essa sensação da presença gloriosa do Senhor diante de quem você treme e se prostra, se humilhando e se rendendo a Ele. Pois é difícil para nós hoje e é preciso o cristão entender isso para levar essa oportunidade de evangelização a pessoas que vão ter também essa revelação de Deus. Mas para aqueles da época de Jesus também era muito difícil, vendo Jesus um homem como outro qualquer, quando fez sossegar o mar, mandou o mar se acalmar, mar, acalma-te. E as ondas pararam imediatamente, e eles, estatelados, declararam: quem é este
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois é, esse é Jesus. E você conhece Jesus assim como o Todo-Poderoso. Quando você vai pecar, você sabe que o Todo-Poderoso está vendo e acompanhando você, que acha que por fazer escondido alguma coisa aqui na terra que Deus não vai ver. Você tem essa sensação de que Deus está vendo você pecar? Quando você está vacilando, quando você está temendo o homem, você tem a noção de que o Todo-Poderoso está ali vendo você, acompanhando você? Para sermos cristãos, temos que vivenciar essas duas situações, uma natureza humana pecaminosa, caída, nossa fraqueza, falhas e sofrimento, mas por outro lado, um Espírito Santo de Deus em nós, uma glória dentro de nós, promessas maravilhosas para a eternidade, e nós vamos vivendo assim, com essas duas visões, esses dois reinos dentro de nós. Você tem noção disso? Quando você está muito para baixo, sofrendo, cansado, perdeu dinheiro, foi castigado, foi roubado, você tem noção de que a glória de Deus continua com você, que você continua com a promessa de estar na glória com o Senhor. Você tem esta noção, você tem essa convicção. Não deixe que uma coisa atrapalhe a outra. A glória de Deus precisa ser lembrada na sua mente, principalmente quando você está dando culto a Deus. A glória de Deus, você está na presença de Deus, não é para ficar brincando no celular naquela hora, não. Não é para ficar se distraindo, se levantando e batendo papo com ninguém. É para você ver a glória de Deus ali no culto. Por outro lado, você vai continuar com as fraquezas, toda a sua carne vai ser fraca, você vai passar por situações difíceis, vai ter que tomar a cruz, sofrer afrontas, vexame, humilhação, zombaria de pessoas. Quando você estiver passando por isso, você vai também ter que lembrar da glória proposta que está reservada para você, e vai vivendo assim, e vamos assim. Essas duas manifestações bem diferentes que estavam em Jesus, estão em nós também, a natureza espiritual junto com a natureza carnal, e até que Jesus volte, nós vamos ter que administrar essas duas naturezas. Você entende isto?